Fala galerinha, quem tá falando é o professor Kevin Bill, de CFB de vocês, e hoje nós vamos continuar falando do assunto, que era da ovulação ao nascimento, e vamos falar hoje sobre essa questão aí dos nascimentos. Bom, de onde nós paramos no livro de vocês, que foi na página 58, nós estávamos falando sobre reprodução, A gente falou de gêmeos e agora nós vamos falar sobre a reprodução. Só que no caso da reprodução assistida. Essa reprodução assistida, nome dado ao tratamento que podem ajudar as mulheres a engravidar sem ter relações sexuais. Existe uma grande variedade de tratamentos e o que mais se adequa a você irá depender das suas próprias circunstâncias. No caso, cada mulher vai ter um tipo de tratamento para que ela possa engravidar. Isso é bem interessante, porque existem mulheres que elas sentem a necessidade de ser mãe, porém elas não têm um parceiro, No caso, ali um homem do lado delas. Porém, elas sentem essa necessidade e querem ter um filho. E elas vão lá, existe um banco de esperma, onde são coletados de vários homens aleatoriamente. E existe, no caso lá, como seria a descrição daquele homem. Por exemplo, ele tem olhos azuis, ele é branco, ele é negro, e por aí vai. Variações de características. E aí a mulher escolhe lá qual a característica e também tem que dar a sorte, que você não sabe quais as características que vêm dentro do espermatozoide. É só uma possibilidade de chance de vir do jeito que ela quer, Inseminação artificial. A inseminação artificial, ou também chamada de inseminação intrauterina, é uma técnica de reprodução medicamente assistida e que consiste na deposição artificial do sêmen nas vias genitais da mulher. Utilizam-se em casos em que os espermatozoides não conseguem atingir as trompas ou simplesmente o indivíduo opta por esse processo. Então, nesse caso, gente, por exemplo, às vezes o homem, o parceiro, ele não tem uma quantidade muito grande de sêmen. No caso, o sêmen é um líquido, que sai junto com os espermatozoides e normalmente ele serve para proteger os espermatozoides. Porém, muitas vezes não, algumas vezes acontece do homem não produzir com qualidade esse sêmen e isso vai fazer com que os espermatozoides morram no meio do caminho, por exemplo, porque a mulher ela tem a vagina, que é a parte de dentro do corpo ali da mulher, ela é ácida, então essa cobertura, o sêmen, que protege os espermatozoides, não vai adiantar de nada. E aí os espermatozoides vão morrer e não vão conseguir nem chegar às trompas, certo? Ou às vezes o homem produz poucos espermatozoides. Então o médico coloca aqui em uma seringa, certo? A seringa vai ser introduzida na vagina, vai aqui para a direção do útero e eles são depositados nessa região. O médico ajuda eles a passarem por grande parte do percurso, deixando eles próximo às trompas uterinas, para ser fecundados aqui nessa região da trompa. Nós temos também a fertilização in vitro, que essa fertilização in vitro é uma técnica de reprodução medicamente assistida que consiste na união do espermatozoide com o óvulo em ambiente laboratorial. Então, o que vai acontecer? Como aqui nessa imagem vocês podem ver, ele vai dar uma aproximada aqui, você vai pegar o espermatozoide e o óvulo e vai colocar um dentro do outro. Você vai ajudar o espermatozoide a chegar lá. Como eu falei, algumas técnicas elas são assim essenciais para casais que estão tentando ter filhos há muito tempo e não estão conseguindo.
digamos que o homem novamente, ou a mulher também pode acontecer, de não estar produzindo muito bem os seus gametas, né? No caso do homem, ou ele está produzindo muito pouco, ou ele tem uma dificuldade na produção do sêmen, ou a mulher não tem a ovulação dela adequada, digamos. Gestação múltipla é quando a mulher engravida ao mesmo tempo de 2 ou mais filhos. Embora a forma mais comum de nascimento de múltiplos seja a de gêmeos, que no caso são 2 bebês. A gente também dá diferentes nomes para os nascimentos de múltiplos, em função do número, né, que eles têm. Por exemplo, nós temos gêmeos, que são 2, nós temos trigêmeos, quadrigêmeos e assim por diante. Só que a gente tem nessa imagem aqui impressionante dessa barriga desta mulher, né, que não é a grávida de Taubaté. E assim, aqui tem 11 bebês. Só que eu acho que isso daqui foi uma montagem errada que eu achei na internet, mas eu usei só para ilustrar, tá bom? Mas assim, o maior recorde, né, de uma mulher com uma gestação de múltiplos foi de 9 bebês. 2 vezes aconteceu isso. Só que eles acabaram morrendo, porque provavelmente eles eram muito pequenos e desnutridos. Porque eles tiveram que dividir muitos nutrientes entre eles lá e provavelmente acabaram morrendo. Só que teve uma mulher que ela já tinha 5 filhos e ela queria ter mais um, só que ela estava tendo dificuldade para engravidar. E aí o que acontece? Esse tipo de fertilização aqui, né, que é a in vitro, ela fez e ela conseguiu colocar 6 óvulos fecundados dentro dela. Porém, o que ela não contava era que esses 6 iriam dar origem a 8 bebês, né? Então, o que acontece? Já que ela tinha colocado 6 embriões, o que ela não contava era que os 6 embriões que ela tinha implantado virassem 8. Porque o que aconteceu? Imagina aí, faz as contas na tua mão. Você tem 6 bebês, né? 6 embriões. 2 deles são gêmeos, então deu origem a 8. E aí ela teve esses 8. E hoje em dia eles estão bem grandões. Se vocês procurarem o caso dela no YouTube, vocês vão ver os filhos dela grandões. Nesse caso, essa parte do assunto tá na página 59, onde tem a foto de uns bebezinhos lá embaixo, tá bom? Na gestação de múltiplos. Galera, agora nós vamos falar lá na página 60 sobre a gravidez. 9 meses é o tempo necessário para se construir, entre aspas, né, um ser humano. Essa construção, que na verdade se chama gestação, requer da mulher muita energia, cuidado e dedicação. A fecundação une 2 células. Cada célula traz consigo parte de um projeto, digamos assim, que são as informações genéticas, que no caso é o DNA do pai e o DNA da mãe. Uma vez juntos, nosso projeto está completo. Logo é dado início à sua gestação. A partir desse momento, as células se dividem em 2, 4, 8 e assim por diante, em um processo que ainda está além da nossa compreensão. Agora vamos passar para algumas partes da mulher que vai se desenvolvendo para ajudar no desenvolvimento do bebê. Por exemplo, a bolsa amniótica. A partir do momento em que o embrião é implantado no útero, ele é envolvido e protegido por um tipo de bolsa com líquido especial, o líquido amniótico. A bolsa e o líquido juntos damos o nome de bolsa amniótica, e a sua função primordial é a proteção do feto. Ela oferece um meio aquoso
que mantém o bebê a salvo de impactos. A bolsa, por sua vez, se encontra protegida pelas paredes uterinas. Gente, então imagina o seguinte: o bebezinho está lá dentro de como se fosse um balão, imagina. Sabe aquela brincadeira quando tu coloca o balão na tua barriga, assim, para dizer que tá grávida ou grávido? Pois é. Então, imagina o seguinte: o balão, ele seria essa bolsa miniótica. Só que dentro tem o líquido. Agora imagina a diferença de um lugar que não tenha água e o bebezinho está lá dentro, digamos. E a mãe tropeça e cai. Provavelmente esse bebê vai ser jogado contra as paredes do útero violentamente. Agora, imagina dentro da água, a gente não se move mais devagar? Então, essa é a ideia de proteger o bebê contra qualquer tipo de impacto que possa acontecer, certo? Bom, vamos continuar aqui na página 60, mas lá embaixo você vai encontrar placenta. O filho recebe da mãe os nutrientes e o oxigênio que precisa para se desenvolver. O que ela, na verdade, comer será fonte de energia para ele, no caso, o bebê. Por isso, por mais do que nunca, uma dieta saudável e evitar consumo como bebidas alcoólicas, tabaco, qualquer outro tipo de droga é necessário para um bom desenvolvimento do bebê. A placenta, ela é um órgão responsável por intermediar as trocas de substâncias entre a mãe e o feto. Essas trocas ocorrem efetivamente através do cordão umbilical, uma estrutura associada à placenta. Aí no livro de vocês conseguem observar essa imagem, tá bom? E agora nós vamos para o desenvolvimento do feto. A cada semana inaugura-se uma nova fase da gestação e, consequentemente, do corpo e das sensações que a mãe sente. O primeiro indício da gravidez é o atraso menstrual, uma vez confirmada através de exames de urina ou de sangue. Nesse caso, da urina são compradas na farmácia e quando a mulher está grávida, ela libera um determinado hormônio que vai ser registrado ali no teste de farmácia. Bom, a mulher ela deve procurar orientação médica. Nesse caso, acompanhamento é crucial para ter uma gestação e um parto saudável. Ao conjunto de procedimentos que precedem o parto, como consultas, exames, terapia, dieta. Damos o nome para isso de pré-natal. A partir da 8ª semana, o que antes era um embrião já pode ser chamado de feto. Essa altura, os braços, pernas e orelhas, nariz, já podem ser reconhecidos. O coração ele já começou a bater e alguns músculos já são capazes de realizar pequenos movimentos. O desenvolvimento dessas funções básicas intensifica a experiência da mãe, que começa a sentir os famosos chutes do bebê dentro de si. Do ponto de vista da mãe, podemos dividir os 9 meses em 3 trimestres, o que nos ajuda a ter uma ideia geral do que ocorre no seu corpo. Então, ali na página 61 a gente vai ter, primeiro, no primeiro trimestre, a gente vai ter náuseas, sonolência, dores nos seios e sensibilidade à flor da pele. São muito comuns, né? A mulher fica estressada e tal. Bom, a mulher ela está mais suscetível ao aborto nessa época, porque como o bebê ainda não foi, o corpo da mulher não está totalmente preparado para essa situação que está começando a ocorrer no corpo dela, então fica tipo um susto, uma queda, qualquer coisa desse tipo pode afetar e a mulher pode ter um aborto espontâneo. Bom, a gente tem aí também hormônio já conhecido, ele continua sendo produzido, que no caso é o estrógeno e a progesterona, porém
aparece mais um, que é a prolactina, que vai, no caso, estimular as glândulas mamárias a fazer o leite, né, a produzir o leite. Lá no segundo trimestre, a barriga ela continua aumentando, a mulher se sente mais disposta para praticar até atividades físicas, desde que seja leve, né? A gente não pode abusar também, né? Certo? E ela pode trabalhar, manter até relações sexuais normais, só que tem que ter um certo cuidado, claro, né? Bom, lá no terceiro trimestre, a gente vai ter o corpo completamente modificado, a barriga vai estar muito grande, a mulher vai urinar bastante por conta que o bebê ele está comprimindo a bexiga, dores nas pernas, dificuldade de dormir, visitas ao médico frequentes, até porque, né, o bebê ele vai estar ali já quase para nascer e a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. E aqui nessa imagem a gente consegue observar esses trimestres, né? A gente tem aqui o primeiro, o primeiro, o segundo e o terceiro, certo? E bom, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês que no caso é sobre o parto normal e a cesariana. No parto normal, né, a gente vai ter ele dividido em 3 etapas. Então, a gente vai ter as contrações, que no caso são movimentos musculares involuntários e progressivos, estimulados por hormônios e realizados pelo útero, no intuito de conduzir o bebê até o colo do útero e em seguida até a vagina, em intervalos de tempos cada vez menores. No começo do trabalho de parto, o intervalo entre essas contrações ele é mais espaçado. Em geral, duram de 3 a 10 minutos cada um. Bom, depois nós vamos ter a dilatação, aqui no caso, né, que aqui está o bebê, a gente vai ter a dilatação de alguns músculos, por exemplo. A dilatação. É evidente que a criança é significativamente maior que o colo do útero e o canal vaginal, que é esse bem aqui, ó, o colo do útero, essa passagenzinha bem aqui, e o canal vaginal é esse. À medida que o parto evolui, entra em ação, mais uma vez, a atividade hormonal que tornará o ambiente mais elástico, aumentando o espaço. Esse fenômeno damos o nome de dilatação. Essa dilatação mínima para a passagem do bebê é de 10 centímetros, tá bom? Se for menor que isso, aí vai ter que acontecer, por exemplo, a cesariana. Agora nós vamos para a terceira etapa, onde vai ter o rompimento da bolsa. Por último, temos esse rompimento dessa bolsa, que todo líquido vai sair, na verdade, para fora do corpo da mulher. Essa etapa ela é decisiva e significa que o trabalho de parto realmente começou. Isso porque as contrações e a dilatação não indicam necessariamente esse início, podendo ocorrer em um nível leve durante semanas antes do parto. Depois do rompimento da bolsa, é muito importante que a grávida seja encaminhada para o hospital ou acompanhada por uma equipe médica. Entretanto, diferentemente do que a gente é acostumado a ver em filmes e novelas, não tem necessidade de pânico e desespero. Com a ajuda dos profissionais, o bebê terá um nascimento seguro. As contrações do útero, os reforços da mãe e o auxílio médico concluirão a saída do bebê.
O momento em que ele é definitivamente colocado para fora do útero é chamado de movimento expulsivo. Uma vez fora, ele respira pela primeira vez e em seguida chora. É um momento fabuloso. Então a gente tem lá, né, um bebezinho ali na página 63, aonde ele vai estar chorando, e vocês também podem ver todo o processo em desenho, né, na página 63. Eu, por exemplo, minha mãe diz que eu saí e não chorei, eu não queria respirar, e o médico teve que dar um tapinha no meu bumbum, aí eu acordei, aí eu chorei. Então olha aqui, vamos ver o vídeo. Esto se considera normal. El trabajo de parto activo ocurre cuando Aí teve a contração e a dilatação do colo do útero, que é essa região, e aqui na vagina também. Continúa abriéndose más hasta llegar a un ancho de aproximadamente 10 centímetros. Etapa del trabajo de parto, nace el niño. Un proveedor de cuidado de la salud usualmente anima a la mujer a que puje para ayudar a que el bebé baje por la vagina. La última etapa E depois aqui ocorre o retiramento do bebê. A gente vai cortar aqui o cordão umbilical do bebê e a placenta vai ser retirada aqui pela vagina. Galerinha, agora a gente vai ver um outro vídeo, só que ele vai falar sobre o parto cesariana, tá bom? Que, como eu disse anteriormente, se a mulher não consegue fazer o parto normal, se ela não tem a abertura suficiente de 10 centímetros para a cabeça do bebê, vai ter que ocorrer esse tipo de parto. Bom, galera, agora aí nós vamos ver aonde ocorre o corte, né, para a incisão ali, para você ter a retirada do bebê. Ela fica mais ou menos na região do abdômen, assim, deixa eu ver, 1 polegada assim mais ou menos do umbigo para baixo, bem onde fica normalmente aqui a nossa bermuda, mais ou menos nessa região ali, o elástico, né, da nossa bermuda. E esse corte vai ser feito pelo fato de que podem estar acontecendo alguns problemas, como eu disse. Algum caso de doença do bebê, a placenta descolar fora do tempo, sofrimento fetal, que é quando o cordão umbilical enrola no pescoço do bebê e ele fica sem oxigênio. A gente tem casos que o bebê está posicionado de uma maneira que ele não consegue sair naturalmente. A placenta está impossibilitando ele de sair. Então existem vários fatores que podem levar ao parto cesariana, tá bom? Então vamos ver ele aqui, ó. Do umbigo até a parte superior do osso púbico, ou muitas vezes uma incisão horizontal em cruz e um pouco acima do osso púbico. Esta incisão é geralmente chamada de incisão biquíni. Em seguida, o médico realizará uma segunda incisão na parte inferior. Aí tem a primeira incisão, depois tem outra que é no útero e vai puxando o bebezinho lá. Em seguida, o bebê nasce. O tempo entre a incisão inicial abdominal e o nascimento é normalmente de 5 minutos. Isso dura aí mais ou menos uns 5 minutos. Então, prende e corta o cordão. Aí ele vai pegar, prender e vai cortar o cordão umbilical. Postura firme. Também ele vai retirar a placenta que estava lá ajudando o bebê a se alimentar. E depois a sutura, né, que é a costura, vai demorar aí 1 hora. Aí olha só, nós temos de 3 a 5 dias a internação, amamentação, cochilo, quando o bebê está dormindo e levanta da cama, a mulher vai ser estimulada também. Aí nós temos aqui também de 6 a 8 semanas para a recuperação total. A cicatriz fica mais clara conforme ela se regenera. Então, galera, tem uma outra coisa também. A amamentação, ela é muito importante. Ela é suficiente para alimentar o bebê durante 6 meses depois do parto.
e nem água para ele é necessário, só o leite mesmo. Ele também funciona como uma vacina para os bebês e nutrientes que previne contra muitas doenças. Então, nesse caso, a mãe passa anticorpos para o bebê não pegar doenças. Então, galerinha, por hoje isso é só. E vocês vão ter uma atividade para vocês responderem, que é da página 67, 68, 69, 70, 71 e 72. Então, na próxima aula, a gente vai corrigir essas atividades. E por hoje é só agora. E tchau, tchau.